Muito boa tarde, queridos irmãos. É um prazer estar novamente juntos aqui através das redes sociais, poder estar em comunicação e continuar aquilo que nós estamos a fazer todos os domingos, desde que entramos nessa pandemia, que é justamente estudar juntos a palavra do Senhor. Hoje de manhã estávamos a ver nos Irmãos da Montanha na oração do Pai Nosso, aquela expressão do nosso Senhor Jesus Cristo, de santificado seja o teu nome. E é muito interessante pensar nisso, não é? Na questão de, e nós estamos a falar disso justamente, quem é Deus, não é? E dar aquilo que merece Deus, dar a glória, a honra que Ele merece. Mas também lembrar quem somos nós, qual é a nossa posição. E justamente nesta tarde nós vamos falar disso. E vamos a tratar em Romanos, capítulo 7, do versículo 14 até o versículo 25, um dos textos mais difíceis, irmãos. Se não é o mais difícil, mas um dos mais difíceis do Novo Testamento. Então, eu peço as vossas orações, eu vou tratar de ser o mais claro possível, claro, dentro do portunhol, mas a ideia é poder estudar juntos. Vou contestar todas as interrogantes, vou poder explicar tudo aquilo que eu quero, não. E ainda vamos precisar de mais tempo, mas pelo menos hoje queremos dar o lugar a iniciar a pensar nisso, a falar sobre isso e depois, com a ajuda do Senhor, continuar a estudar o resto da carta dos Romanos e continuar a explicar também essa secção. Mas vamos orar antes de nada, pedir ao Senhor que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ajude nesse tempo. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia. E nós queremos pedir-te, Senhor, realmente nos auxilies, nos acudas neste tempo. Queremos estudar a tua palavra, Senhor. Mas quando estudamos a tua palavra, nós precisamos conhecer que somos limitados, que, Senhor, não sabemos tudo, não percebemos tudo, Senhor, e somos desafiados a estudar, por vezes, textos profundos, textos que trabalham com a nossa mente, que trabalham, Senhor, com aquilo que nós sabemos e nos fazem realmente tremer, Senhor, mas tremer não por causa de não passar vergonha, mas tremer por causa de que queremos tratar a tua palavra da maneira correta. Por isso, Senhor, ajuda-nos, fala nossos corações e trata conosco nesta tarde, Deus. Obrigado, Senhor, de novo, por o privilégio de estar na tua presença e também em comunicação com nossos irmãos. Oramos a ti em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos a ler o texto bíblico em Romanos, no capítulo 7. Vamos a ler do versículo 14 até o versículo 25, com a ajuda do Senhor. Então, deixem aqui, vou a trabalhar com o texto que nós temos. Romanos 7, 14 ao 25, diz assim a palavra do Senhor. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sou o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o que quero, mas o mal que não quero, isso faço. Ora, se eu faço o que não quero,
já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Haja então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Que o Senhor abençoe a sua palavra e nos ajude a perceber aquilo a falar. Vamos então, iniciar a analisar esse texto. Vamos com a ajuda do Senhor, continuar a estudá-lo. E é interessante, o apóstolo Paulo, se nós lembramos no capítulo 7, no início, ele estava a apresentar a analogia do casamento entre nós e a lei, sim? A lei e o esposo, um esposo correto, um esposo perfeito, e nós, a esposa imperfeita que não consegue agradar o esposo da maneira que ele quer ou que ele merece, não é? Então, o apóstolo Paulo apresenta qual foi a solução de Deus, e a solução de Deus foi justamente que alguém tinha que morrer. Normalmente, para que uma esposa possa ficar livre e voltar, uma mulher possa ficar livre e voltar a casar, tem que esperar que o marido morra. É a única maneira que legalmente pode voltar a casar-se com outro homem a quem ela conhece, que também é bom, também é perfeito, mas é muito amoroso e oferece ajuda para ela. Mas o apóstolo Paulo nos surpreendeu quando ele falou que quem morre aqui não é o esposo, não é a lei que morre, não é a lei que acaba, mas é a esposa, sim? Quem morre juntamente com Cristo. E isso que aconteceu conosco e a maneira que o apóstolo Paulo tem para nos apresentar e nos explicar como aconteceu a nossa libertação do jugo da lei, sim? E que nós morremos com Cristo, somos uma nova criatura e agora legalmente e totalmente livres para poder estar com Cristo, o nosso novo esposo, quem nos leva, que nos encaminha, que nos guia. Agora, o problema que surge aqui e os questionamentos, o problema que o apóstolo Paulo tem que enfrentar é a questão de que aqueles que amam a lei, judeus e aqueles que não são judeus, mas que já conheciam a lei, era justamente que eles criticariam o apóstolo Paulo, e criticam o apóstolo Paulo falando, mas tu estás a falar que a lei é má, sim? Tu estás a falar que a lei é o problema. E até há muitos crentes que acham que a lei é o problema, não é? Por isso que há aquele pensamento, o Antigo Testamento não é para nós, o novo que é, porque já o Antigo passou. Mas o apóstolo Paulo vai apresentar justamente na segunda parte do capítulo 7, que nós estudamos o domingo anterior, a questão de que não é assim. No versículo 7 ele diz, que diremos, pois, é a lei pecado? E ele responde, de modo nenhum. Depois, no versículo 13, ele vai voltar a fazer uma pergunta. Acaso o dom, a lei, se me tornou morte? E a resposta é a mesma. De modo nenhum. Então, o apóstolo Paulo está a apresentar a argumentação agora de que não é o problema, não é a lei. O problema somos nós. O problema é o pecado que está em nós. Sim? E então, enquanto nós não temos Cristo no nosso coração, é impossível que nós vivamos de uma maneira que compramos a lei, não é? Então, por isso que nós temos na primeira parte uma pessoa que não pode obedecer à lei de Deus, sim? Não pode obedecer à lei de Deus, então ele está em uma guerra que ele não pode ganhar. Sim, porque não tem a maneira, não tem a força, não tem os recursos para fazê-lo. Mas agora, nessa secção que nós lemos, o apóstolo Paulo
tratar já com alguém que já conheceu Cristo. Sim? E é muito interessante, e nós vamos ver isso, como os tempos verbais mudaram. Até o versículo 13, ele falava no passado. Agora, ele vai falar no presente. Sim? Ou seja, é uma luta constante que estava a acontecer na vida do apóstolo Paulo e que acontece nas nossas vidas. Então, essa secção, ainda que seja difícil e há muitas discussões e há muitas ideias distintas, o interessante é que é também uma secção de esperança, sim? Porque nós temos aqui dois perigos quando nós caminhamos com Cristo. Um perigo é a hipocrisia. Sim? Por que é hipocrisia? Porque é a questão de eu tentar mostrar, ou mostrar alguma coisa que eu não sou na verdade. É mostrar que eu sou um bom crente, não é? Porque eu faço as coisas certinhas, mas eu sei lá dentro de mim que eu tenho uma luta terrível, sim? E que isso está acontecendo. O outro grande perigo é a frustração, sim? É aquela questão de eu tento, mas eu não consigo, sim? Então eu eu vou sair desse caminho porque não consigo caminhar de uma maneira correta, sim? Então, para isso que, na minha perspectiva, Deus permitiu que essa secção esteja aqui, porque esse é um percurso que todos nós estamos a seguir. Esse é um percurso que todos nós estamos a transitar e que todo crente em Cristo Jesus vai passar. Novos na fé e aqueles que já têm mais experiência, têm essa experiência, têm realmente essa vivência, eles estão a vivenciar isso nas suas próprias vidas, sim? Mas vamos por partes e vamos a estudar cada uma dessas partes. De novo, não vamos a acabar com todas, talvez, as perguntas, mas a ideia é que nós possamos pensar e trabalhar isso nesse tempo. Diz o versículo 14, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Lembram que o apóstolo Paulo estava a falar que a lei é boa. Sim? A lei é boa, por isso que já limos no versículo 7 e no versículo 13, que a lei não é pecado e que a lei não é uma coisa má. Pelo contrário, é uma coisa boa. E aqui ele vai voltar a falar, a lei é espiritual. Foi dada por Deus. Se foi dada por Deus, é porque tem um propósito específico. A lei foi dada por Deus, é espiritual, e tem o propósito de funcionar como um espelho, não é? A lei nos mostra quem nós somos, e a lei também nos mostra qual é o alvo que deveríamos ter nas nossas vidas, aquela vida de perfeição. Só que o apóstolo Paulo, pela graça de Deus, não encerra a sua palavra aqui, mas ele continua. Ele fala, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, ele coloca um contraste, a lei como espiritual, mas eu sou terrenal. Então, ali há um contraste entre aquilo que é espiritual e aquilo que ainda está a viver em uma situação que não é a ideal, que não é aquilo que nós queremos. Por isso que ele vai explicar no versículo 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. É a tua experiência, isso. Eu tenho que falar da minha própria vida. E eu tenho que dizer que sim, essa é a minha experiência. Nós estamos em uma luta, e a luta é terrível. Sim? É uma guerra mesmo que nós vemos. Eu não sei quantas vezes tu talvez tentaste e falaste, ok, a partir de amanhã eu vou começar a ler a Bíblia, vou acordar bem cedo, vou pegar na Bíblia e vou até o meu tempo de estudo bíblico e o meu tempo de intimidade com o Senhor. Chega amanhã, o relógio apita, não é? Eu acordo, tento, é uma luta, mas consigo. Um dia, 2 dias, no terceiro dia já tudo ficou de novo como era antes e é um problema. Eu tenho aquela frustração em cima de mim que eu
que eu sei que eu tinha que fazer, mas eu não consigo. E isso acontece, não é? Parece que tudo é contrário. Tudo está em contra daquilo que eu quero fazer. Justo no dia que eu tenho que acordar, na noite anterior eu comi mal, jantei mal, ou dormi mais tarde, então eu estou muito cansado. Parece que nessa hora os lençóis estão muito mais, como que é? Macios, não é? E está tão quentinho, e lá fora está frio, ou está tão fresquinho, e lá já está fazendo calor. Há tanta coisa que parece que luta contra nós, sim? Mas, se nós falamos, ok, amanhã eu vou acordar cedo porque eu quero ver aquela série no Netflix que eu deixei sem ver, eu não tenho problema, eu acordo mesmo nessa hora e eu faço. Então, nós estamos em uma luta, não é? Nós estamos em um problema, e isso é uma realidade. Então, aqui o apóstolo Paulo apresenta o homem, e há muita discussão sobre quem é esse homem. Se ele é um crente carnal, é um meio crente, é um quase crente, ainda que alguém que não é crente, mas está a caminhar para lá. Deixe-me dar a minha posição já desde o início. Para mim, o apóstolo Paulo está a falar, como eu falei, até o versículo 13, de alguém que ainda não era crente. A partir do versículo 14, ele está a falar de alguém que é crente, que está a lutar com aquilo que todos nós passamos. Então, uma primeira coisa que o apóstolo Paulo coloca bem é que a lei não é pecado, eu sou o pecador, sim, e o meu pecado é mortal, o meu pecado é uma realidade terrível, é como que eu estou a morar com meu próprio inimigo, sim? Mas esse que mora comigo não é um convidado de honra, não é alguém que eu convidei, sim? É um intruso que está lá, e eu não consigo tirar ele. Por vezes eu já consigo fechar a porta, mas ele volta a entrar, não é? E essa é uma luta de todos os dias, de todo o tempo, sim? E nós temos a promessa bíblica que vai chegar um dia que isso vai a acabar. Mas, enquanto nós continuamos aqui na Terra, nós precisamos continuar a lutar. O apóstolo Paulo continua falando, e ele diz, versículo 16, ora, se faço o que não quero, consinto que a lei é boa. Sim? É justamente a maneira de que ele tinha de fundamentar que a lei era boa. É justamente aquela questão de que ele não conseguia fazer aquilo que ele sabia que é bom. Todos nós sabemos e temos um senso de aquilo que é bom e aquilo que é mal, sim? E ficamos com aquela frustração sabendo que não conseguimos fazer o que nós colocamos como alvo para fazer. Mas isso mesmo, diz o apóstolo Paulo, é um argumento de que a lei é boa, sim? Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E ali parece que o apóstolo Paulo está a dar uma desculpa, mas não é isso que ele está a fazer. Ele está a explicar aquilo que já falamos. Nós estamos a conviver, sim, com um intruso nas nossas vidas. Ele está presente. Sim. Quando nós conhecemos a Jesus Cristo, quando nós entramos em um relacionamento com Jesus Cristo, nós fomos libertados da escravidão do pecado. Ou seja, o pecado já não é o nosso amo. Ele já não nos pode obrigar a fazer as coisas que nós fazíamos antigamente, naturalmente. Mas o pecado ainda está ali, e ele vai usar toda a ocasião, e nós estudamos na secção anterior, domingo anterior, que ele até vai usar a lei na minha contra, para que eu peque. Ele vai usar os meus olhos, ele vai usar a minha boca, ele vai usar os meus membros, por isso que nós estudamos também no capítulo 6, quando falávamos do reino da vida e do reino da morte, onde o apóstolo Paulo nos fazia o desafio de não entregarmos os membros, sim, como ser ao serviço do pecado ou ao serviço da morte, porque isso é uma realidade, uma luta constante. E Jesus
tinha uma maneira muito interessante de falar isso, não é? Quando ele falava que se o nosso olho nos coloca numa ocasião para pecar, nós precisamos tirar os olhos. Claro que não estava a falar literalmente, mas ele estava a falar do cuidado que nós precisávamos ter, porque já Jesus falava que isso era uma luta, uma batalha que nós enfrentamos. Então, ainda está em nós uma parte residual, por chamar de alguma maneira, do pecado que ainda está a lutar na minha vida para que eu não faça aquilo que eu sei que é bom. É interessante, o apóstolo Paulo continua falando, não é? Quando ele diz, nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isso é na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço, versículo 19, o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que eu faço, e sim o pecado que habita em mim. Está a fazer aqui um contraste. Há um eu regenerado, sim? Um eu nascido de novo, que já não tem aquela... desculpa, vou colocar de uma maneira diferente. Esse eu regenerado, ele tem o desejo de servir a Deus. Ele tem o desejo de seguir a Deus. Ele tem o desejo de obedecer a Deus. Esse é o seu desejo. Mas ainda há alguma coisa que está a puxar por ele para que isso não avance. Então, ali que está a luta que o apóstolo Paulo está a falar aqui. Ele diz ali no versículo 21, então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando, ali aparece a palavra guerra, contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Aqui, o apóstolo Paulo nos dá uma grande ajuda. Sim? Imagine que nós estamos numa guerra. Nós estamos no serviço do nosso capitão, nós somos do país, por falar de uma cor, do país azul. Sim? E nós estamos em guerra contra o país cinzento. Então, eu sou um soldado, eu estou a lutar, sim? Eu sou leal ao meu rei, eu sou leal ao meu capitão, eu não vou trair ele de maneira nenhuma, mas na luta, sim, eu sou pego por os soldados do país cinzento. E eles me tomam como prisioneiro e eles me obrigam a trabalhar na fábrica que estavam a fazer armas para lutar contra o meu país. Sim? Não é isso que eu quero fazer, não é o meu desejo fazer isso, mas eu sou obrigado porque eu sou prisioneiro. Sim? Então, isso que o apóstolo Paulo está a falar aqui. Nós estamos como prisioneiros quando nós pecamos, o pecado que nos aprisiona, é ele que nos pega e nos leva a fazer uma coisa que nós não queremos ser naturalmente, que nós não queremos fazer naturalmente. Por isso que o apóstolo Paulo dá esse exemplo espetacular aqui no versículo 23, não é? Vejo nos meus membros outra lei, sim, a lei do pecado, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Outra coisa diferente seria se eu, sim, formando parte do exército do país azul, eu próprio vou para o capitão do país cinzento e falo para ele, olha, eu sou cansado de servir a esse capitão, sim? Ele é muito ruim, o que tu me ofereces? Sim? E ele fala, ok, tu vens para aqui, eu faço de ti um dos meus comandantes, então, então tu vais ser uma dos meus conselheiros na guerra. Então, eu sou o traidor, eu passo ao exército contrário e eu até estou a passar informações delicadas ou informações confidenciais
daquele que for o meu exército. Sim? Ali eu estou sendo um traidor. Ali eu, voluntariamente, estou a ir contra o meu Senhor. Mas não é o caso que o apóstolo Paulo está a falar. Sim? Não é que eu estou a servir ao pecado porque eu quero servi-lo, mas eu estou a servir, muitas vezes eu sirvo ao pecado porque eu fui pego por ele, não é? E claro que aqui a imagem ou o exemplo que estou a usar tem as suas fraquezas, não é? Muitas vezes eu próprio sou o que estou a abrir as ocasiões para certas coisas, para que isso aconteça em mim. Mas isso nos tem que levar e chamar a atenção. Nós precisamos tomar cuidado. Nós estamos, de novo, em uma guerra. Sim? Isso aqui não é uma questão que eu posso chegar a um patamar espiritual, como muitas vezes se pensa, e que eu já não vou ter mais luta contra o pecado. Sim? É interessante, e os grandes autores antigos, eles falam que quanto mais nós estemos perto de Deus, quanto mais um homem que serve a Deus é santificado, mais luta contra o pecado e mais ciente é do pecado que está nele. É muito interessante, sim? E justamente hoje de manhã nós estamos a falar isso. Que bom é que nós tenhamos aquela consciência, que nós possamos pensar e aceitar a realidade que está em nós. Seria muito mais fácil, sim, pensar e lembrar que eu sou o pecador e eu estou a lutar contra o pecado. E aqueles que estão ao meu redor estão na mesma luta também, sim? Todos nós estamos a lutar contra o pecado. Aqui, ninguém está por cima do outro. Ao contrário, o chamado que se nos faz na Bíblia é que nós nos ajudemos uns aos outros para que essa luta possa avançar. Sim? Isso não significa que nós nunca vamos a ganhar. Nós não vivemos uma derrota contínua. Sim? O que nós não vivemos é uma vitória contínua, no sentido que nós ganhamos uma batalha, mas depois dessa batalha, o que há? Outra batalha, sim? Que nós precisamos continuar a lutar. Então, por vezes, nós vamos perder essa batalha. Só que o detalhe está em que a guerra já foi ganha, nós já temos o triunfo assegurado. Por quê? A vitória já é segura. Por quê? Porque Cristo já venceu o pecado. Porque Cristo é o nosso supremo capitão e ele já venceu até as consequências do pecado na morte. Sim, e quando ele ressuscita, ele se torna o grande campeão. Então, nós já ganhamos a batalha. E vai chegar um momento em que nós vamos ser libertados da presença do pecado nas nossas vidas. Mas no processo, nós precisamos lutar. E é isso que a Bíblia chama do processo da santificação, que nós começamos a falar disso no capítulo 5, não é? Quando nós já percebemos que fomos justificados, nós temos paz para com Deus, e agora Deus inicia um trabalho nos fazer mais como Cristo. Só que nesse processo é feito com muita luta, sim? Não porque Deus não tenha poder. Aqui não estamos falando que Deus não tem poder ou que Jesus Cristo é fraco. O problema está em nós, o pecado que está em nós. Uma das perguntas que eu gosto de fazer ao pessoal que eu conheço é justamente como que tu lutas contra o pecado? E muitas vezes o pessoal não fica contente com essa pergunta, não é? Porque ninguém quer assumir que é pecador. Mas é uma pergunta válida. Como que tu lutas contra o pecado? Qual é o pecado com o qual tu estás a lutar hoje? Sim? E nós precisamos ser cientes disso. E o apóstolo Paulo, ele reconhecia essa situação. Por isso que ele fala aquilo que fala aqui no capítulo 7. E é importante que esse capítulo estivesse cá, porque a partir do capítulo 8, ele nos vai apresentar as ferramentas da vitória. Sim? E a primeira coisa que nos vai apresentar ali é que nós temos o Espírito Santo de Deus que nos ajuda. Mas aqui ele apresenta a realidade da luta que o cristão tem. Nós lutamos contra o pecado. E o pecado é real. Por isso que o apóstolo Paulo chega aqui ao versículo 24 e ele faz uma expressão
terrível, não é? Quando ele diz, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Na versão que nós limos no início do nosso estudo, está a questão de miserável homem que eu sou. Miserável homem que sou. Ou seja, é tanta luta, não é? É tanta o problema que nós temos lutando contra o pecado, que se nós nos focamos em nós próprios, realmente nós ficaremos frustrados. Porque temos esses problemas. Temos essa situação. Eu tenho pecado na minha vida. Sim? Eu continuo a lutar contra isso. Só que eu não posso ficar com somente essa sensação de que, coitadinho de mim, não é? Miserável de mim. E ficar ali de rastro. Não, eu preciso continuar a leitura do texto e continuar também na minha vida. É interessante que a pergunta que o apóstolo Paulo faz aqui, quem me livrará do corpo desta morte? Ele próprio responde, e diz no versículo 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu coloquei aqui como título do nosso estudo, desventurado homem que sou, não é? Na realidade, eu deveria ter colocado aí esse versículo, desventurado homem que sou. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, não o desventurado homem que sou. Por quê? Porque essa é a nossa realidade, sim? Nós não estamos sozinhos na luta. Cristo é quem nos libertou da escravidão do pecado. Ele nos tirou daquela realidade que nós estamos a viver. Cristo é quem nos auxilia dia por dia na nossa luta. Ele que está ali conosco para nos ajudar, confortar, animar, sim, e sempre com os braços abertos. Por isso que para o crente o arrependimento tem que ser contínuo. Eu preciso me arrepender todo o tempo, pedir perdão ao Senhor e segurar-me daquela promessa que nós temos em João, capítulo 1, versículo 9, que diz que Deus é fiel e justo, que se nós confessarmos nossos pecados, sim? Se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e para nos limpar de tudo mal. Então, essa é uma grande promessa que nós precisamos segurar nas nossas mãos. Sim? Na luta que eu tenho, por vezes eu vou cair, por vezes eu vou realmente ser atingido, mas eu tenho a quem fugir, eu tenho a quem ir, pela graça de Deus, pela graça de Deus, e graças a Deus por Jesus Cristo. Ele é quem nos libertou da escravidão do pecado, que nos auxilia na guerra contra o pecado, e por Cristo Deus nos livrará da presença do pecado quando nós cheguemos à sua presença. Sim? Então, temos essa promessa que isso não vai ser eterno. Sim? Vai chegar um final, é onde a presença do pecado, desse corpo de morte que nós temos, daquele intruso que está em nós, isso vai acabar. Sim? Por quê? Porque isso que Jesus ganhou por nós, e nós precisamos lembrar isso de novo. O apóstolo Paulo, quando fala aqui da situação de luta que nós temos, a ideia é nos preparar, como já falei, do que aquilo que ele vai falar. Olha o que diz no versículo 11, só para que nós tenhamos assim um gostinho daquilo que vamos a continuar a falar no domingo que vem. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sim? Lembra, nós já não somos escravos do pecado. Nós não vamos a ser condenados, porque a nossa culpa já foi paga. A culpa do passado, a culpa presente, porque eu continuo a pecar hoje, e eu, muito possivelmente, amanhã eu vou continuar a pecar. Mas Cristo já pagou também por esse pecado. Então, eu preciso ter isso na minha mente e afirmar a minha fé nessa confiança, que na luta que eu tenha contra o pecado, Deus nunca vai me deixar sozinho. Por isso que é muito interessante, o apóstolo Paulo poderia ter encerrado essa secção, não é? Aqui, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas ele não fuge da realidade. Ele diz de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus,
mas segundo a carne da lei do pecado. E aqui é muito importante um pequeno detalhe, irmãos. Muitas vezes nós ouvimos que o que importa é o espírito e que a letra mata, ou seja, a doutrina não é importante. E aqui o apóstolo Paulo nos fala que com a nossa mente nós somos escravos da lei de Deus, porque nós trabalhamos com a nossa mente nós conhecemos mais de Deus, nos aprendemos mais de Deus, nos estudamos. Então, aquelas verdades que estão na Bíblia ficam firmadas na nossa mente continuamente, ainda que nós vamos continuar a pecar. Então, quando eu peco, eu lembro verdades como se confessarmos nossos pecados, então eu posso ir na presença de Deus, não é? Outra promessa em Hebreus, que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós, mas sim um que sofreu e passou por tudo aquilo que nós passamos, não é? Mas sem pecado. E que nós podemos ficar perto, sim? A chegar-nos confiadamente ao trono da graça para o oportuno socorro. Como que está a tua luta contra o pecado? Como que tu lutas contra o pecado? Sim? Está a ser duro? Está a ser complicado? Lembra das promessas que tu tens na palavra do Senhor. Lembra que essa luta é uma maneira que Deus colocou e Ele determinou que seja dessa maneira, onde nós precisamos cada dia ser cientes da nossa realidade, da nossa fraqueza, sim? E estar dependentes dele. Sim? E isso nos faz lembrar, nós não somos fortes em nós próprios. Nós não temos forças somente em nossa capacidade. A nossa capacidade, a nossa força vem de Deus. Por isso que nós somos dependentes dele. Nós precisamos da ajuda do Senhor, dia tras dia. Nós precisamos da ajuda do Senhor para as lutas que nós temos. E ele nos dá. Efésios capítulo 6 fala que nós temos uma batalha constante e fala de todas as ferramentas, todos os elementos que Deus nos providenciou para lutar contra isso. Não é? O capacete da salvação, o escudo da fé, a couraça da justiça, não é? E até temos um elemento ou uma arma de ataque, que é a espada da palavra de Deus. Por isso que o crente tem que reconhecer a sua realidade, e o crente não pode achar que sozinho consiga, e que ele vai continuar, eu sou crente da minha maneira. Não existe isso, sim? Não existe isso, porque muito possivelmente tu vais cair, e muito possivelmente tu vais ficar como prisioneiro do pecado. Sim? E tem acontecido muitas vezes, pessoas que anos, sim, ficaram presas por causa de um pecado que aconteceu 20 anos atrás, 25 anos atrás, sim? Mas nunca conseguem tirar de si aquela culpa, quando os braços do Senhor estão ali abertos para nos auxiliar e para nos ajudar. Então, se estás a lutar contra o pecado, continua firme, continua forte. Se depende do Senhor, não esqueças que a tua força é do Senhor. Se tu já estás como prisioneiro do pecado, se tu achas que não, eu não consigo nem falar com Deus, porque a minha vida não é nada daquilo que lhe agrada. Irmão, irmã, por favor, vá até Deus, sim? E descarga o teu coração na sua presença. Sim? Não está só, não está sozinho, sozinha. Sim? Ele quer te auxiliar, mas tu precisas reconhecer que estás a lutar talvez com as tuas forças. Tu estás a usar talvez as tuas armas, quando tu precisas ficar dependente do Senhor nesta luta contínua. Sim? Com a mente, nós aprendemos mais, nós conhecemos mais, nós nos relacionamos mais, mas continuamos a pecar muitas vezes. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar para encerrar de novo essa parte. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. E obrigado, Senhor, porque ela
realmente nos dá esperança. Nós vivemos uma realidade a cada dia que estamos a lutar contra o pecado e não é fácil, Senhor. Não é fácil porque aquilo que o apóstolo Paulo fala aqui é real. Aquilo que nós queremos fazer, não fazemos. É aquilo que não queremos fazer, porque sabemos que não te agrada. É isso que acabamos por fazer. Mas, Senhor, obrigado porque tu nos diste a teu Filho Jesus Cristo. Primeiro, para nos salvar. Segundo, para nos libertar da escravidão do pecado e nos declarar, Senhor, justificados perante de ti. Ainda que continuamos a pecar, Senhor, ainda que o nosso pé não fica firme, ele escorrega, Senhor, nossos olhos se desviam, a nossa língua, por vezes, fala demais, ouvimos coisas que não temos que ouvir. Mas, Senhor, por favor, nos ajuda a depender de Ti em todo o tempo. E, Deus, eu peço por cada um dos meus irmãos nesta tarde, aqueles que estão sendo escravos, foram prisioneiros do pecado, Senhor, ficaram prisioneiros do pecado. Senhor, liberta-os, que eles possam lembrar que em Ti eles têm, Senhor, a possibilidade de reiniciar, que eles possam reconhecer, arrepender-se do seu pecado, a confessar os seus pecados, Senhor, e que eles possam desfrutar do perdão que há em Ti, Senhor. Eu peço, Senhor, para os meus irmãos que estão a lutar contra o pecado dia após dia. Senhor, dá-nos força, nos ajuda, Senhor, nos acuda. Nós precisamos, Senhor, do Teu amor, nós carecemos da Tua força cada dia, Senhor. Por favor, Deus, auxilia-nos. E obrigado novamente por nosso Redentor, por nosso Salvador Jesus Cristo. Oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje de manhã estávamos a falar de que, com a ajuda do Senhor, e se não há alguma mudança, próximo domingo nós vamos estar a reiniciar nossos cultos, em Valença, às 10 da manhã, e aqui em Pias, às 15 horas, às 3 da tarde, vamos ter os nossos cultos com todos os cuidados, e eu vou ir relembrando os irmãos nesses dias. Cada um tem que vir com uma máscara, com todos os cuidados aqui nós vamos ter. Aqui em Valença vamos ter álcool em gel. Nós não vamos poder ficar juntos com nossos irmãos na fé. A família sim pode ficar juntas, mas com os irmãos da fé nós vamos precisar ter certo distanciamento social, que é a palavra nova que nós estamos a usar agora, não é? De pelo menos 1,5 metro. Então, tudo isso vamos tentar cuidar, tanto em Valença como cá em Pias, para nos cuidar uns aos outros, cuidar dos nossos irmãos e cuidar de nós também. Vamos ter preparado as folhas informativas para cada irmão que participe das reuniões, e com a ajuda do Senhor nós queremos seguir também a transmitir pelo menos a parte da mensagem, não é? Não temos todos os equipamentos necessários, talvez, para transmitir todo o culto, mas confiamos que o Senhor nos vai ajudar nisso. Obrigado por nos acompanhar, obrigado por estar ali do outro lado, e espero realmente que aquilo que falamos nesta tarde possa levar-te a refletir, a pensar e a avaliar, examinar a tua vida. Que o Senhor te abençoe e que tenhas um resto de dia guiado e abençoado por o Senhor. Um grande abraço.